Valeu, diácono. Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho certeza que ela vem do alto. Então esteja preparado, porque Deus vai falar com você. Você quer ouvir a voz de Deus? Então, vamos lá. A voz de Deus está na sua palavra, na Bíblia, nas Escrituras. Nós vamos refletir sobre um grande momento que aconteceu com o povo de Deus, que nos ensina para hoje, sobre a presença de Deus, sobre como eu vou viver um 2025 na presença de Deus, a melhor presença que você pode ter. Vamos ao livro de Números, capítulo 9. E aí você deixa a sua Bíblia aberta ou acessada, vai ser projetada aqui, eu vou usar a NVI, tá, Jarlson? Põe a NVI aí, por favor. Se você quiser, você pode acompanhar aqui no telão ou na sua Bíblia, fique à vontade. Bíblia é Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você frequenta ou participa, a Bíblia é uma só. Então, abre aí em Números capítulo 9, em nome de Jesus. Nós hoje vamos refletir sobre a direção de Deus em nossas vidas ao longo do ano que termina e renovar a confiança em condução para o ano que está começando. Deixa aí aberto. Agora eu quero que você faça aí uma reflexão, uma retrospectiva, certo? Aqui eu vou ser retórico, né? Então você não precisa me responder, eu quero apenas que você reflita nas perguntas que eu vou fazer, ou pelo menos naquilo que eu sugeri, né? Eu gostaria que você relembrasse os desafios que você passou no ano de 2024, tá lembrando? Os desafios que você passou, as pelejas, as dificuldades, foram muitas. Agora eu quero que você lembre das vitórias, das bênçãos que o Senhor derramou na sua vida. Este ano de 2024, quando iniciou, eu tinha uma convicção de que Deus ia me dar uma bênção que eu estava orando já há alguns anos, eu e minha família. E eu compartilhei com a igreja um desafio que eu estava passando. E aí eu sempre dizia assim, igreja, eu vou contar o testemunho na igreja. E o Senhor me deu a bênção, queridos. Eu consegui um valor financeiro que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Eu devia aí o valor de mais ou menos um carro zero. Um carro popular, zero. E gente, eu não tinha esse recurso, eu não tinha. De um negócio que eu fiz um negócio, sabe aqueles contratos das letras miúdas? Pronto, as letras miúdas passaram despercebidas, entrei em uma cilada aí, uma cilada consciente, né? Porque eu assinei. E aí, gente, passei por alguns anos de desafios com a minha família, mas o Senhor me deu vitória. E foi esse ano. E eu tenho orado para que o ano de 2025 também venham com muitas lutas, porque não há vitória sem batalhas. E é sobre isso que nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Números. Amados, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você tem a história do povo do Senhor no início da redenção, libertação do Egito, e seguindo rumo à terra prometida. E o livro de Números fala sobre o povo de Deus no deserto. Você está no deserto? O livro de Números é para você. Leia. Leia do início ao fim. O livro de Números é o registro do povo de Deus pisando na terra quente do deserto. Falando em quentura, né? Aleluia, né, irmão? Tá quente aí ou nem tanto? Mais ou menos, né? Vocês estão com o ventinho abençoado. Liga esse ventilador para mim, irmão. Vê se refresca aqui. Obrigado. Então, o livro de Números fala sobre esse caminhar de Deus no meio do deserto. É o nosso livro. Porque a nossa vida é uma vida de lutas. Se há alguém em nosso meio que tem uma vida boa, tranquila, show de bola, por favor, assuma o microfone e nos diga qual é o segredo. Porque eu acredito que todos aqui têm os seus desafios, têm os seus momentos de deserto, porque a vida é assim. Só que
nós não estamos sozinhos. Aleluia! Nós não estamos sozinhos, e o texto fala sobre isso. E eu quero falar hoje sobre a presença de Deus na vida do seu povo. Aleluia! Vamos ao texto, verso 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, de noite, tinha a aparência de fogo. No texto do livro de Êxodo, no último capítulo e os últimos versículos, diz quem é essa nuvem. Essa nuvem é a presença de Deus. Depois que o povo organizava o tabernáculo, que preparava tudo, depois que organizava tudo, a nuvem representava a presença de Deus. Ela descia e ficava cobrindo o povo do Senhor. E tem dois registros importantes aqui. Durante o dia era sombra, e durante a noite era fogo. Era a cobertura espiritual que o povo precisava para se proteger daquele sol terrível do deserto, e à noite aquele fogo para aquecer do frio terrível do deserto, proporcionando assim ao seu povo equilíbrio. Entenda uma coisa: Deus dá a você o que você precisa. Deus não vai lhe dar sempre o que você quer, mas Ele sempre dará o que você precisa. É o seu sustento, é aquele que nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Primeiro ponto que nós aprendemos aqui no texto sagrado é que o Senhor, Ele é a nossa proteção. O Senhor é a nossa proteção. Já diz o salmista: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, não diga para ninguém, só entre a gente. Esta semana o portão lá de casa dormiu aberto. O nosso porteiro Caleb não fechou. Agora observe a genialidade de dois adultos: deixar essa responsabilidade na mão de uma criança. Caleb, abre o portão para eu tirar o carro. Quando eu tiro o carro, fecha o portão. Ele fecha o portão, o cadeado. Caleb, cadê o cadeado? Sei não. Isso, a gente chega na Tiane, abre o portão, olha, faz aquele rosto de susto. Cadê o cadeado, Lucas? Eu digo: eu não sei. O portão está aberto. Eu fiz: meu Deus do céu, meu Deus. Assim, fiquem tranquilos, porque não tem nada para roubar, né? Não tem nada. Mas você fica assustado, né? Meu pai do céu, e agora? Queridos, tudo estava no seu devido lugar. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Deus guardou, Deus cuidou. Aleluia! Se você vai comprar uma casa hoje aqui na cidade do Natal, ou nas adjacências, uma das coisas que as pessoas costumam perguntar é o seguinte: qual é a região mais segura? Uma vez um irmão perguntou: pastor, querendo comprar uma casa, qual é a região mais segura? Qual é a minha resposta? Nenhuma. Não há região segura hoje. Não. Você é crente? Sou. Pronto. Saia de casa orando e chegue agradecendo. Essa é a sua segurança. Aleluia! O nosso Deus é a nossa proteção. Todo dia ao sair de casa eu oro, e todo dia quando eu chego eu agradeço. Obviamente você tem que ser prudente, tem que estar observando aí as situações, né? Mas o Senhor, Deus, nos protege. Primeira coisa que a gente precisa entender: que a nuvem do Senhor é a nossa proteção. Se você tem a presença de Deus, Ele protege você. Aleluia! Aleluia! Segunda coisa a aprender, no verso 17 diz: sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Segundo ponto que a gente identifica aqui com a presença de Deus é direção. Para onde ir? Hoje é muito comum você usar GPS para onde você vai. Se você não sabe aonde é o lugar, manda a localização. Com a localização você chega rapidinho. Ela vai te direcionar até pelos melhores caminhos.
Hoje esses aplicativos te dizem o melhor lugar para ir, onde não tem buraco, onde não tem trânsito assim intenso. Se tem um acidente, ele sinaliza para você ir por um outro caminho. Então é muito bom você ter esses acessórios, porque você consegue caminhar melhor. Nosso Deus é o GPS da vida. Ele mostra a direção para onde nós devemos caminhar. Neste caso aqui, o Senhor estava conduzindo o povo à terra prometida. No nosso caso, Ele está nos conduzindo a um novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o paraíso que foi preparado para nós. Aleluia! Então, meus irmãos, estamos num deserto chamado vida. Lutas e desafios. Mas primeiro, Deus é a nossa cobertura, proteção. Segundo, Ele é o nosso guia. Ele dá a direção. E quando a nuvem subia, as pessoas observavam: opa, está na hora de levantar as tendas e seguir. E iam. Quando a nuvem descia, opa, vamos nos organizar e esperar. Deus nos guia hoje por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Hoje, não há mais necessidade, creio eu, de manifestações desta natureza para que você perceba a direção de Deus na sua vida. Por quê? Porque ela já foi revelada. Cito Salmos 119, verso 105. Esse é um texto muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Onde é que eu encontro a vontade de Deus para a minha vida? Na Bíblia. Na Bíblia. Eu vi algo interessante, eu não sei, foi no Instagram de alguém. Aparecia dois personagens, aí vinha assim, um era a sua opinião e o outro dizia assim, a Bíblia. Aí ele tentava atacar o outro com a opinião e a Bíblia, tipo espadachim, sabe? Pam, pam, pam. Meu irmão, não estou pouco me deixando para a sua opinião. Eu quero saber o que é que a Bíblia diz. Eu não quero saber o que você acha, eu quero saber o que a Bíblia diz. Pastor, é pecado? A Bíblia diz que é pecado? Então é pecado. Não tem jeitinho não. Pastor, é errado? A Bíblia diz que é errado? Então é errado. Não tem jeitinho. Se a Bíblia diz, está dito. Quem sou eu ou quem há na terra que possa dizer que o texto é inverídico ou que a Bíblia está errada? Muitos tentaram durante todos esses séculos, mas todos fracassaram. A Bíblia continua firme e forte, a palavra de Deus, porque a promessa do Senhor: se passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Tudo será cumprido. Aleluia, aleluia. Nossa direção hoje, a nuvem hoje está aqui repleta de letras, palavras. A nuvem hoje está aqui. E o Espírito Santo nos guia. Isso está revelado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Leio para vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse o Senhor Jesus, esse ensinará a vocês todas as coisas. E olha só que parte importante aqui. E fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Onde é que está a palavra de Jesus? Nos Evangelhos, na doutrina apostólica. Então, como é que o Espírito Santo vai fazer com que a gente se lembre? Se a gente estudar, meditar, ler a Bíblia. Não se engane. O Espírito Santo não vai lembrar ao seu coração aquilo que não está lá. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus, para que você possa ter paz nesse mundo, para que você se guie de forma correta. Outra pergunta importante, não me responda, apenas fala para o seu coração. Isso aqui é uma pergunta genérica. Temos buscado a presença de Deus para nos guiar em nossas decisões? Os planos que você tem para 2025, Deus faz parte?
Deus está dentro dos seus projetos? Ou você está muito independente? Continuemos. Verso 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Na presença de Deus há descanso. Há descanso. Irmãos, acalma o teu coração. Descansa no Senhor. O que é que tem afligido a tua alma? Arme as suas tendas ao pé da cruz. No Senhor encontramos acampamento. Jesus, em Mateus capítulo 11, do verso 28 em diante, diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Como é que está seu coração? Está carregado? Coloca diante do Senhor. O que é que está te afligindo? É dívida? É problema familiar? É um filho que está te dando trabalho? É uma filha? É um marido? É um esposo? O que é que está acontecendo com você? Coloque isso diante do Senhor. Ore. Verso 29, do mesmo texto de Mateus: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E olha que parte linda: e vocês acharão descanso para sua alma. Que bênção, né? Então, estar na presença do Senhor nos gera descanso. Descanso. O apóstolo Pedro registra isso na sua carta, no capítulo 5, verso 7, quando ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele toda a sua dor. A presença do Senhor nos dá tranquilidade, águas tranquilas. Avancemos. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, eles seguiam adiante. Observe que nunca é para trás. Nunca voltemos, sempre avancemos. O passado você olha para aprender, para não repetir os erros, para não fazer de novo. Aprendi e ensinei algo que eu achei muito interessante. Você pode imaginar aqui, por que você acha que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Porque o que está na frente é mais importante do que o que está atrás. Os olhos dos servos de Deus têm que estar nas coisas do alto, lá na frente. 2025 vai ser um ano cheio de bênçãos, amém, irmãos? Vai ser um ano de vitórias, vai ser um ano de muita coisa boa, mas também de muitas batalhas. Vai ser um ano que nós vamos enfrentar desafios. Por quê? Porque todo ano a gente enfrenta. Todo ano, gente, tem perrengue. Todo ano tem luta. Mas fique firme. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus sempre providencia o escape. Provérbios capítulo 3, do 5 em diante diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Estar na presença de Deus nos gera paciência e confiança. Observe que o texto diz que às vezes a nuvem estava sobre o tabernáculo por muito tempo e às vezes por pouco tempo. Ou seja, obedeçamos a palavra do Senhor. Nós não devemos colocar o nosso coração ansioso diante das nossas decisões importantes, porque a chance da gente meter os pés pelas mãos é grande. Portanto, tenha paciência. Isaías capítulo 55, verso 8 em diante diz
que os meus planos não são os vossos planos. Os planos de Deus são maiores. Confie no seu Deus. Amém, igreja? Vamos pensar junto aqui. Você quer que vá para o céu, amém? Ih, só 3 disso, hein? 3. Você crê que vai para o céu, amém? Amém. Aleluia! Queridos, como a gente iria se comportar se saísse agora aí a notícia? À 00:01, um grande meteoro vai cair na Terra, em específico aí no Brasil, região Nordeste, e provavelmente vai dissipar todos os estados. E o pior, quem mora em Natal não vai conseguir chegar a tempo em lugar nenhum, ó. Olha para mim. Como será que a gente iria reagir, hein? Como? A gente ia correr? O que a gente ia fazer? A gente acabou de declarar que crê que vai para o céu. Como é que é a tua reação quando você está no avião, o bicho começa a dar turbulência? Eu tive uma experiência dessa, meu irmão. Eu tive uma experiência dessa, não crente e crente. Eu tive uma experiência dessa quando eu não estava na fé e quando eu estava na fé. Quando eu não estava na fé, eu fui a São Paulo fazer uma participação musical num programa de TV. Eu estava desviadaço, distante da presença do Senhor. A nuvem não estava sobre mim, porque eu não estava obedecendo a palavra de Deus. Eu estava desviadaço. Atenção, passageiros, o voo destino São Paulo, e etc, etc. E foi. E eu ficava pensando, se esse negócio cair, meu Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? E começava. E eu digo, Jesus, e agora? Dá tempo, Jesus, Senhor. E aí, se cai, dá tempo de pedir perdão, meu Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu ficava suando e nervoso. E chegamos em São Paulo. Por pouco no beijo chão. Fui até a TV, fizemos a participação lá. Foi um programa de TV muito famoso. E quando eu estava no camarim tomando banho, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Meu sonho era ser artista. Eu queria ser um grande artista na área da música. Um grande guitarrista, eu queria ser artista. E batalhei e trabalhei para isso. E no camarim Deus falou comigo. Eu tomando banho. Deus disse, eu ouvi no meu coração Deus dizendo, meu filho, eu lhe trouxe aqui para mostrar que aqui não é o seu lugar. Fiz a participação, voltei tremendo também. Cheguei, amém. Depois eu tive a oportunidade de viajar, só que agora lavado e remido no sangue do Cordeiro, dentro da palavra de Deus, caminhando bem, seguro. Seguro. Se você me perguntasse, pastor, se o avião tivesse caído naquela época, você estava perdido? Eu respondo a você, não sei. Não sei. Se você me perguntar hoje, eu respondo com toda certeza, não. Eu estou no céu com o Senhor. Eu estou lá. Antes eu tinha dúvida, hoje eu tenho certeza. E aconteceu a mesma coisa. Eu fui fazer viajei, e pegamos o avião, enfim. Eu já contei esse testemunho na igreja, e a gente observava as comissárias de bordo, os comissários, eles olhavam um para o outro e ficavam com aquela cara de susto, assim, fazendo, Deus, eu sou um bom ator, viu? Você fica... Aí eu estava com meu irmão, olhei para ele assim e digo, rapaz, tem alguma coisa errada aí, Eugênio, olha aí, Eugênio, olha aí. E aí o avião dava aquela tremidazinha, e aquele povo assustado. Eu digo, eita, Eugênio. Aí meus irmãos, aparece o comandante no corredor do avião. Eu digo, Eugênio, o bicho vai cair. Porque o comandante também estava com aquele, sabe? O comandante do avião. Ou seja, o piloto
Estava com cara de assustado. Quando os passageiros viram aquilo, um olhou para o outro e fez assim: agora, vamos cair. Gente, o que foi que eu fiz? Eu orei. Eu disse: Senhor, se for agora, prepara a minha cama, porque eu estou chegando. Prepara, Jesus. Mas não foi. Não foi. Alguém tinha fumado dentro do banheiro do avião e disparou o alarme de fogo. Aí o comandante ficou desesperado, achando que o avião estava pegando fogo. Mas não, foi um incircunciso, filho de Belial, filisteu, que fumou dentro do banheiro e acionou lá o alarme. Graças a Deus deu tudo certo, chegamos bem. Mas no meu coração eu tinha a convicção de que a nuvem do Senhor estava sobre mim. E se aquele avião caísse, eu tinha convicção para onde eu estava indo. Aleluia! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Aleluia! Avancemos. Outras vezes, verso 21. A nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Queridos, nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Se Ele disser vamos, é para ir. Se Ele disser não vá, não vá. Se Ele disser espere, espere. Obedeça ao Senhor. Você conhece alguém desobediente que quebrou a cara? Você dizer não. Eu sei que você conhece. Sei que você conhece. Alguém que não era para fazer, se deu mal. Esse texto nos ensina a obedecer. A obedecer ao Senhor, a fazer o que é certo. Sabe de uma coisa interessante? Para você defender aquilo que é errado, você tem que fazer um contorcionismo assim, alegórico, tremendo, para explicar o que a Bíblia não explica. Agora a verdade do Evangelho é muito clara. O problema é que muitos não aceitam. Esse é o problema. Esse é o problema. O Senhor nos ensina a obedecer. Verso 22, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento. E olha que parte importante, e não seguiam adiante. Se a nuvem não se levantasse, eles não teimavam, eles obedeciam. Quando, porém, ela se levantava, seguiam sempre adiante, sempre para frente. Não seguiam sem a direção da nuvem. Quando ela se levantava, eles caminhavam adiante. Não se mova sem ter a certeza de que é Deus movendo você, meu irmão. Eu uso uma tática nos aconselhamentos bíblicos que eu tenho a oportunidade de ministrar. Eu me baseio também nesse texto aqui. E serve para toda a igreja. É um conselho. E aplique isso a todas as áreas da sua vida que não tem como errar. Quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Espere. A palavra do Senhor nos diz que aquilo que vem do Senhor não procede de dúvidas. Se você não sabe o que fazer, então não tome nenhuma decisão. Só se mova se você tiver convicção de que Deus está lhe direcionando para isso. Em nome de Jesus. Seus planos para 2025, só se mova se você tiver convicção de que Deus está nisso. Porque nada sem Deus vale a pena. Ter sucesso naquilo que Deus desaprova é fracasso.
Concluindo, queridos, conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. E aí tem uma parte importante aqui, para concluir. Cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Obediência, serviço. Enquanto não chegamos na terra prometida, enquanto não chegamos no novo céu e na nova terra, servirmos para servir. Que a gente aprenda a servir uns aos outros. E o texto é muito bonito quando diz: cumpriu as suas responsabilidades para com o Senhor. Não se serve a Deus sem servir ao próximo. Só se serve a Deus servindo ao outro. Assim como o povo de Israel, somos chamados a confiar que Deus está no controle, mesmo quando enfrentamos períodos longos de espera. Obedeçamos ao Senhor, fiquemos firmes onde nós estamos, vamos servir uns aos outros, porque este deserto chamado vida é longo e ainda não chegamos. 2025 está vindo aí, e eu espero em Deus que no próximo ano, no último dia do ano, estejamos todos juntos aqui, celebrando ao Senhor e dizendo que venha 2026. Deus sempre está conosco e jamais nos abandona, mesmo nos desertos da vida. Iniciemos um novo ano com confiança e submissão à direção do Senhor. Renovemos nossos compromissos de seguir e obedecer a sua vontade. E nunca nos esqueçamos que Ele nos prometeu, Ele nos dá uma garantia profunda, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nuvem da presença do Senhor está sobre a vida da igreja. Portanto, caminhemos para a glória do Senhor. Que venha 2025. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Agora vamos fazer uma entrega ao Senhor. Vamos orar? Vamos entregar as nossas vidas a Deus nesse novo período. Vamos fazer um momento de oração pessoal. Não é o momento da oração final, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, mas eu queria que a gente fizesse uma oração entregando a nossa vida a Deus e entregando ao Senhor o ano de 2025. A gente já vai orar em especial nesse sentido, mas eu queria que após essa mensagem a gente invocasse o nome do Senhor, que a gente colocasse diante de Deus o nosso coração, pedindo a sua presença. E lembro a igreja: a presença de Deus está em obedecer a sua palavra, ser direcionado pelo Espírito e viver na presença do Senhor, estar em comunhão com a igreja, certo? E tem um ponto interessante, eu preciso frisar isso: a presença de Deus no texto, e em todo o Antigo e Novo Testamento, ela se dá ao povo. No Antigo Testamento, ao povo de Deus, a presença de Deus estava sobre o povo. No Novo Testamento, sobre a igreja. Jesus, Ele não vem para me buscar, Jesus vem para nos buscar. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Ele morreu pelo povo dele. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Curve sua cabeça e vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, queremos colocar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas em oração, e pedimos, Pai, que o Senhor se faça presente, ó Deus, e que cumpramos, Senhor Deus, as nossas responsabilidades diante de Ti, como diz a Tua palavra, porque o crente, o servo de Deus, ele tem suas responsabilidades, ele precisa exercer a sua fé, precisa participar da comunhão, precisa estar junto, precisa servir uns aos outros, precisa estar junto, Pai.
que a gente cumpra as nossas responsabilidades, porque faz parte da tua presença. É em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós oramos. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém, amém e amém.